Para mim, a democracia hoje, ela não existe. 2 de dezembro, o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceita o pedido de impeachment de Dilma Rousseff madrugada do dia 10 de agosto. Por 59 votos sim e 21 não, o plenário concorda que a presidente afastada deve ir a julgamento. Atenção. Abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial do presidente da República, Michel Temer. Boa noite a todos. Assumo a presidência do Brasil após decisão democrática e transparente do Congresso Nacional. O momento é de esperança e de retomada da confiança no Brasil. A incerteza chegou ao fim. É hora de unir o país. Como questão de honra, é entregar ao meu sucessor um país reconciliado, pacificado, em ritmo de crescimento. Boa noite a todos e que Deus nos abençoe nessa nossa caminhada. Na sua concepção, o que é democracia? Democracia, para mim, é um espaço de discussão, um espaço de embate, um espaço onde a gente troca ideias, é um espaço do diferente. É um espaço onde pode haver o debate. Na Universidade do Estado de Santa Catarina, a reitoria permanece ocupada. A CAERT, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão em Santa Catarina, enviou uma nota repudiando a ação dos manifestantes que invadiram os estúdios da rádio UDESC. A Anatel também foi informada sobre a situação e a rádio permanece fora do ar. Além disso, a reitoria da Universidade do Estado de Santa Catarina também continua ocupada. Na sua concepção, o que é democracia? Acredito que democracia é quando existe diálogo entre duas pessoas, por exemplo. Tipo assim, pensando num Estado, eu acho que democracia é quando tem diálogo entre o povo e os representantes do povo, no caso, né? Se é pra gente escolher representantes, eles, democraticamente, eles têm que estar de acordo com quem escolheu eles têm que estar pela população. Então, o mínimo que se espera é que as escolhas deles e tudo que eles fazem lá dentro é um cargo político, eles têm que estar de acordo com as demandas da população. Eles não estão lá porque eles fazem parte da família tal, que eles representam a igreja você, tal. mamãe, pela minha família, todos evangélicos. Coloca a mão pra cima! Na sua concepção, o que é democracia? Democracia é, etimologicamente, o governo do povo. Né? Democracia é a ideia de participação e de intervenção popular, livre e sem nenhum tipo de constrangimento na gestão da sociedade, o que é diferente de democracia representativa. Na sua feição representativa, os representantes acabam tomando o lugar dos representados. Eu acho que muitas vezes as pessoas confundem democracia com ditadura da maioria. A democracia não é a ditadura da maioria. Assegurar que as diferentes parcelas da sociedade, por mais minoritários que sejam, tenham voz ativa, tenham a possibilidade de apresentar seus programas, seus projetos, suas perspectivas. Qual que é a contribuição do ensino de história para uma sociedade democrática? A gente tem que saber de onde veio, né? É fundamental porque se o sujeito não sabe de onde ele veio, o que ele fez, a identidade dele, né, que se constrói a partir da história, como é que ele vai agir no futuro? A história é fundamental. Mas pensando na história, quando tu estuda a história de um povo, quando tu estuda um passado, a gente começa a observar algumas coisas que se repetem e que acontecem. Tipo assim, o que a gente está vivendo hoje é mais uma parte desse ciclo que aconteceu, por exemplo, não vou dizer da mesma forma, mas que aconteceu em 64. Perderam em 64, perderam agora em 2016. Eu acho que o ensino de história pode apresentar para as pessoas, olha, as diversas alternativas que a cultura humana já
pensou e já experimentou, e o quanto elas ainda podem ser adequadas para o presente, o quanto muitas ideias novas são apenas aparentemente novas, já foram tentadas, já foram experimentadas, não deram certo, e nós continuamos a insistir nelas, muitas vezes por falta justamente de conhecimento histórico e por falta de consciência histórica. Como que você analisa o processo de impeachment? Para a minha geração e para mim particularmente, muito doloroso. Eu não imaginava que ia ter um outro golpe, que ia haver outro golpe, e principalmente um golpe vindo do judiciário. A mídia não vale nada mesmo. O Congresso, infelizmente, o povo brasileiro votou naquilo lá. Agora, do judiciário... Olha, não foi impeachment, né? Foi um golpe. Primeiro que não é um processo de impeachment, é um processo de golpe, né? Num desespero desse grande poder estar perdendo o controle dessas populações, eles vieram com um golpe, ficando mesmo sem crime de responsabilidade, eu vou votar isso porque a gente acha que o Brasil tem que melhorar e não sei o quê. Nós temos a convicção de que não há crime de responsabilidade fiscal nesse processo, mas falta governabilidade. E a volta da presidenta nesse momento poderia causar um transtorno ainda maior para a economia brasileira. Bom, o processo foi um golpe parlamentar, envolveu uma articulação de diferentes forças políticas, forças partidárias, do judiciário e da grande mídia corporativa. Além dessa grande articulação, me parece que envolveu uma conspiração, né, que envolveu levar pessoas às ruas, promover uma campanha de desestabilização. Como que você analisa o mundo hoje, pensando mais numa perspectiva global, né? Desesperador. A gente vive, eu acho que uma crise do sistema econômico. Tem muita coisa envolvida, né? Muito dinheiro, muito poder envolvido. A direita está muito bem organizada. A gente fica aqui tentando fazer ocupação e tentando chamar as pessoas para participarem, para fazer uma resistência, enquanto a direita envolve muito dinheiro, envolve a mídia, envolve todo esse poder e manipula e traz as pessoas e consegue dar golpe, consegue dar essas coisas, e é isso, eles estão crescendo. Eu acho que a gente está diante de uma crise no mundo capitalista e acho que há movimentos agora contemporâneos que têm favorecido o retorno dos chamados capitalismos nacionais. E esses capitalismos nacionais acabam sendo uma resposta conservadora, em geral, uma resposta de direita à crise do neoliberalismo, né? É o que a gente viu agora nos Estados Unidos, na eleição do Donald Trump, é o que pode ocorrer em alguns países importantes da Europa, no caso da França, se a extrema-direita vencer as próximas eleições, na Alemanha, se a democracia cristã foi empurrada ainda mais para a direita para responder a pressões populares contra a migração, contra a chamada globalização, né? Que eu acho que está em crise, essa globalização neoliberal, né? Como que você acha que o período atual vai ficar registrado na história? Cara, é a maior ocupação a nível mundial de escolas, que foi puxado por secundaristas, não foi nem por universitários, foram secundaristas ali com seus 15, 16, 17 anos que começaram a ver o que estava acontecendo lá no fechamento das escolas pelo Alckmin, em todo o rolo da merenda, e que começou a crescer e que eclodiu nessa onda de ocupações que acontece. Hoje a gente tem mais de 170 universidades ocupadas, mais de 1.300, eu não sei quantas escolas, entendeu? E foi um momento histórico, que na história do país existiram só 2 rádios ocupadas, que foi a rádio em São Paulo, onde o Marighella entrou e convocou o povo para a guerrilha, e a gente, nós estudantes da UDESC, que ocupamos a Rádio UDESC, pessoas escutaram, tá tudo registrado na rádio, pode ser que eles apaguem. Cara, eles não estão registrando nada do que está acontecendo. Eu peguei um jornal para ler, não tinha uma coisa, nem falando mal da ocupação, sabe? Tipo, eles realmente querem apagar. Eles querem apagar da história, isso da história. Então, a última pergunta seria como que as discussões de âmbito acadêmico e a população em geral, como que é o diálogo entre, por exemplo, o que a gente produz de história, o que a gente está discutindo da população como um todo e por que ela é como é. Esse é o nosso grande calcanhar de Aquiles, é o que você tem, obviamente, uma pequena parcela da população que tem acesso à universidade, uma parcela
que normalmente é bastante distinta do conjunto da população, do ponto de vista do capital cultural, do ponto de vista do acesso a bens culturais os mais diversos, né? E essas distinções todas em relação ao conjunto da população faz com que o nosso diálogo, nossa comunicação com o conjunto, nós tendemos a forçar a mão dos sensos comuns, né? A gente tende a expor os sensos comuns à luz do dia para ver como é que eles reagem, né? E isso cria, obviamente, todo um conflito quase, com uma contradição entre o que a gente produz e o que o conjunto da sociedade, num determinado momento, pensa. Acho que se alarga, se amplia em países como o nosso, em que o acesso à universidade é um privilégio de classe. Que independente do tamanho do fascismo, sempre vai ter resistência. Sempre. Não vai ter fascismo que passe despercebido por quem acredita na democracia e no povo e nos nossos direitos. A gente vai estar aqui. Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Nós temos expectativas muito pequenas em relação à democracia. Acho que nós deveríamos ser um pouco mais exigentes. A história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta.